Fala aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo a gente vai discutir um método para encontrar uma raiz de uma equação utilizando o algoritmo do método de Newton. No que consiste esse método? Basicamente, a gente interpretando ele graficamente, ele consiste em encontrar uma reta tangente à função, tal que essa reta passe pelo zero da função, ou seja, um valor de x no qual aplicado na função vai retornar um y igual a zero. O algoritmo ele consiste basicamente no cálculo através de aproximações. Então, basicamente a gente vai precisar de um valor que normalmente é chamado de chute inicial, vou chamar ele aqui de P0, vou declarar aqui algumas variáveis para ajudar a gente. Então, a gente vai precisar do chute inicial, que é um valor chamado, vou chamar aqui de P0. Vou declarar também o valor atual de P que a gente quer. Eu vou declarar um erro, que é a precisão na qual a gente quer para encontrar a raiz, né? O zero dessa função. Então eu vou colocar aqui um valor de 8 casas decimais, por exemplo. Então a gente vai estar trabalhando aqui com a precisão de 8 casas decimais, que é a notação científica, né? Seria o equivalente de 1 vezes 10 elevado a menos 8. A gente vai precisar do número máximo de interações para o nosso algoritmo. Eu vou colocar aqui max. Max é a palavra reservada, eu vou colocar m, por exemplo. O número máximo de interações, quantas vezes a gente vai executar o nosso algoritmo antes de, para evitar que ele fique executando infinitamente e não pare nunca. Então a gente coloca um número máximo que eu vou colocar, por exemplo, 100. Vai precisar de um contador para iterar. E além disso, a gente vai precisar de uma função aqui, que seria a função que a gente está calculando. No caso, eu vou chamar aqui de f. E a sua primeira derivada, que eu vou chamar de f underline 1. E a gente vai receber como entrada aqui um valor x. Simplesmente retorna essa função. Eu vou utilizar a função, por exemplo, aqui seria a função x quadrado menos 6x. Então aqui basicamente eu faço x vezes x menos 6 vezes x. Essa aqui é a função que a gente vai estar utilizando, e a sua primeira derivada seria 2x menos 6. Então a gente vai ter aqui agora 2x menos 6. Então beleza, a gente já tem aqui a nossa função. Temos também o meu chute inicial. Eu vou colocar aqui um valor, por exemplo, para iniciar o algoritmo eu vou colocar como 20. Vamos supor que 20 seja o chute inicial para a raiz. E a gente vai fazer o nosso algoritmo principal aqui. Então, inicialmente a gente inicializou o nosso contador, que é o i. Então a gente tem uma condição aqui que enquanto o nosso i for menor ou igual ao m, que é o número máximo de interações, a gente vai executar o nosso algoritmo, né? Então a gente faz p, que é o valor atual, vai receber p0 menos a nossa função aplicada no chute inicial, que a gente vai sobrepor em algum momento aqui, né? P0 dividido pela sua derivada. Muito importante que essa derivada não pode retornar valor nulo, caso contrário isso aqui vai dar erro, né? Divisão por nulo não é aceitável aqui no nosso ambiente, né? No sistema. Então, feito isso, a gente faz uma checagem se o módulo da diferença entre P e P0 for menor do que o erro que a gente colocou aqui,
que é de 8 casas decimais, isso quer dizer que, ok, a gente encontrou a nossa solução, né? A nossa raiz. Então eu vou dar um printf, simplesmente dizer solução, vou colocar 1%f, né? 9f, então vamos colocar 9 casas decimais e a gente imprime aqui o nosso valor de P. E aí a gente pode retornar, a gente não precisa mais executar. Caso contrário, a gente continua, a gente vai incrementar o nosso iterador aqui, vamos para a próxima iteração e a gente faz T0 igual ao P que a gente acabou de calcular aqui em cima. Então a gente vai fazer várias iterações nesse algoritmo até que em algum momento ele encontre uma solução que atenda ao nosso requisito, né? Uma solução que tenha ele compare esse valor e dê menor do que o erro aceitável, ou seja, a diferença tem que ser menor que o que a gente colocou aqui, 8 casas decimais, isso quer dizer que a gente já chegou num resultado aceitável, e aí a gente simplesmente retorna. Se a gente passou pelo nosso loop aqui e não encontrou a solução, não conseguiu aproximar, não conseguiu convergir, então a gente vai simplesmente dar um print aqui informando que o método não foi possível encontrar a solução. Vou colocar um /n e aqui outro /n. Bem, acho que aqui agora a gente já pode testar o nosso código. Para isso eu vou pegar um terminal aqui. Vamos compilar o nosso programa. X. Faltou o tipo do double. Int. A gente tem na linha 27, ele não retorna nada. Eu posso simplesmente retornar aqui a execução da nossa função printf. Tranquilo. Então agora a gente vai executar o nosso código. Vamos ver como é que ele vai responder aqui. Então a gente achou a solução, e nesse caso a solução, uma raiz dessa equação é 6. Então a gente pode dizer que aqui encontrou a solução, podemos informar ainda número de iterações %d. A gente tem o nosso i. Vamos recompilar e a gente executa. Então a gente conseguiu convergir, o nosso algoritmo convergiu com 7 iterações, né? Então se eu, por exemplo, alterar esse valor, vamos colocar 50, vamos colocar um pouco mais alto, como é que seria a resposta aqui do nosso algoritmo? Ele convergiu com 9 iterações. Se eu colocar mais ou menos próximo do valor, 2, ele convergiu aqui para o outro zero da função, né? Que essa equação de segundo grau tem duas raízes, uma é igual a 0, a outra é igual a 6, então essa aqui convergiu para a outra raiz que seria mais próxima. Então, resultado interessante também. Se eu colocar aqui, por exemplo, 200, vamos ver o que ele vai retornar. Ele convergiu para outra raiz que é 6, e aí, com 11 iterações, ele conseguiu achar o resultado. A gente pode também alterar um pouco a precisão aqui, digamos, são duas casas decimais, para a gente ver qual que é. Conseguiu com 9, deu alguma diferençazinha ali, tá vendo? Mas a gente pode manter a nossa precisão e aí ele vai funcionar direitinho. Então é isso, espero que vocês tenham aproveitado aí e até uma próxima.